Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Guilherme Sumariva e esse é o Acontece no Ensino, um podcast sobre educação, feito de professores para professores. Hoje vamos falar sobre salas de recurso e sobre inclusão no contexto das atividades remotas. Uma das participantes é a professora Karine Santos Teixeira. Ela é graduada em Pedagogia pela UBRA, pós-graduada em Psicopedagogia Clínica e Institucional pela ACE e Neuropsicopedagogia, com ênfase em educação inclusiva, e trabalha desde 2004 na rede de Esteio. Tudo bem, Karine? Tudo bem, Guilherme. Gostaria de te agradecer pelo convite para falar de uma temática que tanto me motiva e agradecer também a Flávia por ser minha parceira na atividade de hoje. Eu que agradeço a tua presença. E, falando nela, também está hoje conosco aqui a Flávia Rodrigues de Oliveira, formada em Magistério, com graduação em Pedagogia pela IERGS, pós-graduada em Psicopedagogia e Tecnologias da Informação e Comunicação pela URGS, e concluindo uma pós em Neuropsicopedagogia pela Uniaselv. Que palavra difícil essa, né? Neuropsicopedagogia. Ela também conta com 14 anos de docência. Tudo bem, Flávia? Tudo bem, boa noite. Estou muito feliz de participar, então, do Acontece no Ensino contigo e com a Karine também. Agradeço por fazer parte desse momento. E de falar desse tema que eu gosto tanto, né? Atuei na sala de recursos, hoje estou regente de turma, uma turma de 4º ano. Tenho alunos de inclusão, é sempre um prazer enorme. Vamos falar de tudo isso hoje, eu que agradeço a tua presença. Então, antes de começar, como sempre, não esquece de seguir a gente nas redes sociais. No Facebook é só digitar na busca Acontece no Ensino e curtir a página. No Instagram e Twitter é no @AconteceEnsino. Seguindo a gente, onde quer que seja, tu recebe sempre os episódios com muita facilidade. Isso ajuda muito na divulgação do programa. Essa entrevista vai estar dividida em 2 blocos. Assim é mais fácil para ouvir em partes, quando tu for lavar aquela louça em casa, fazer aquela faxina, cozinhar aquele jantar para ti e para tua família. Tá certo? Bora para a entrevista. Bom, vamos começar do começo, né? Falando bem do básico. O que são as salas de recurso na rede municipal de Esteio? Guilherme, são espaços físicos localizados nas escolas públicas da rede municipal de Esteio e nos demais municípios também, né? Elas foram instituídas pelo MEC como mobiliário e material didático específico para atender esses alunos, com recursos de acessibilidade e equipamentos para o público-alvo da educação inclusiva, no atendimento do contraturno. A organização dessa sala de aula, ela é de responsabilidade da gestão escolar e do professor que atua nesse serviço educacional, que deve ter formação no magistério, no nível básico ou conhecimento na educação especial, adquirido em cursos de aperfeiçoamento e de especializações. Bom, e aí tu comentou, Karine, acerca de inclusão, mas afinal, como é que vocês definiriam o conceito de inclusão na educação? Conceito de inclusão é chamado toda aquela atitude que pretende integrar as pessoas dentro de uma sociedade, através de seus talentos e habilidades. Isto é o conceito de inclusão. O conceito de educação inclusiva, eu acredito ser importante falar também, que é uma modalidade de educação que inclui qualquer tipo de deficiência ou transtorno, altas habilidades em escolas de ensino regular. No meu entendimento, né, a inclusão, além de tudo que a Karine já colocou, no contexto da educação, é quando o aluno ele atua ativamente nos espaços da escola. Quando a escola possibilita que ele permeie por todos os espaços, interagindo, fazendo as suas aprendizagens, incluir, estar dentro de, né, fazer parte daquele espaço, daquele grupo. Então, além de todos os conceitos básicos, a inclusão, ela vem com essa proposta na educação, né? Estar dentro do contexto, não é apenas estar lá no cantinho, é estar interagindo com. E eu complemento ainda a fala que é uma preparação para a vida. A escola tem esta função, na inclusão, preparar o aluno para o seu cotidiano. Pegar um ônibus,
se deslocar dentro da sua cidade, ir a um shopping sozinho, fazer suas compras, se inserir no mercado de trabalho. Isto, para mim, é inclusão. É a preparação para a vida. Ou seja, também esse esforço de colocar a diversidade humana com todas as suas matizes, né, dentro da escola e para o mundo também. Muito bacana. Então, assim, a gente tende a achar que necessidades especiais são apenas aquelas questões que dificultam o processo de ensino-aprendizagem, né? Como questão cognitiva, uma falta de audição, cegueira, uso de cadeira de rodas. Só que esse conceito se aplica também para alunas e alunos com outras habilidades, por exemplo, não? Quer dizer, não são apenas as questões de dificuldade de aprendizagem que a gente tende a entender como necessidades especiais, né? Na verdade, a temática de altas habilidades ela vem sendo mais aprofundada nos últimos anos, né? Esses alunos eles não tinham uma grande visibilidade dentro das escolas. No nosso município, a gente procurou se aprofundar, tendo algumas formações durante o ano anterior. E quando tu fala de dificultar a aprendizagem, para mim é justamente ao contrário. Acredito que a deficiência não é um dificultador, porque todos podem aprender, só que vão aprender de uma maneira diferente, de um ritmo diferente. Todos têm potencialidades e habilidades que podem ser desenvolvidas. Faz aprendizagens, né? Naquele meio inserido, quando ele interage com o outro, ele está produzindo aprendizagem, ele está aprendendo e o outro também está aprendendo, assim como nós, professores, aprendemos muito com os nossos alunos. Eu não acredito em dificuldade, eu acredito em desafio. É desafiador, mas não em dificuldade, porque o processo de ensino-aprendizagem ele acontece em toda essa interação. Para nós, professores, esses alunos eles vêm a facilitar novas aprendizagens, porque daí o professor ele se desafia, ele vai e busca. Enquanto professora de AEE, a gente está sempre buscando materiais. Chega um aluno com determinada deficiência que tu ainda não trabalhou, tu vai buscar mais materiais. E o professor de sala de aula, eu vejo que mudou muita coisa. Lá do começo, onde foram inseridas as crianças com deficiências nas escolas, havia muito a questão de eu não sei lidar com um aluno com deficiência, mas eu sempre digo para se colocar no lugar daquela família quando recebe a pessoa com deficiência. Também não estava preparado. Quando tu é pai e mãe, no caso aqui eu e a Flávia, a gente é mãe, tu também não estava preparado para ser pai e mãe. A vida que te ensina, as tuas buscas que te ensinam, a tua formação pedagógica também não é uma coisa relevante. Tu tem que ter, sim, a teoria, mas a prática que te dá o embasamento para o teu trabalho. Muitos professores ainda confundem laboratório de aprendizagem com sala de recursos, por exemplo. Vocês poderiam explicar a diferença entre esses dois espaços? Eu tive a experiência, Guilherme, de trabalhar nos dois espaços, tá? Então, eu trabalhei no Maria Lídia, com laboratório de aprendizagem, e atualmente trabalho na sala de recursos. O laboratório de aprendizagem no nosso município é chamado hoje como SAP. Em alguns municípios é laboratório de aprendizagem, com a nomenclatura LA. Ele trabalha alunos com dificuldades de aprendizagem, enquanto a sala de recursos atua com alunos com deficiências orgânicas, mental, física, sensorial, além de alunos com altas habilidades e superdotação. É importante salientar que nenhum desses espaços é para reforço escolar. No laboratório de aprendizagem, a gente trabalha muito com a questão lúdica, com jogos. E no trabalho da questão da sala de recurso, as nossas adaptações também são de forma lúdica para aproximar esse aluno do conteúdo e sempre buscando ver com o professor de sala de aula qual é o objetivo principal que ele busca daquela disciplina. Ele não precisa ter todo aquele conteúdo, mas qual coisa ali é mais significativo para que o aluno tenha para a sua vida. E, na verdade, a sala de recursos e o laboratório de aprendizagem são complementares, né? Tanto que um aluno pode estar inserido nos dois ambientes.
Então, o aluno pode ser aluno-alvo da sala de recursos, como pode ser aluno-alvo do laboratório de aprendizagem, e pode também estar apenas em um único espaço, mas os dois são complementares, porque o laboratório de aprendizagem trabalha na lacuna da aprendizagem, no processo efetivo ali. A sala de recursos traz o recurso para que essa aprendizagem ocorra. Então, eu vejo que os dois espaços, eles se complementam na formação do aluno. Percebo também quanto os professores e esses alunos ganham quando há uma articulação entre sala regular, professor de sala de recursos e o laboratório de aprendizagem. Na verdade, tem que ser um trabalho colaborativo, né? Participativo, de parceria entre todos os espaços. Não esquecendo sempre da vinculação com a família, né? Na dúvida, ouvinte, tu pode voltar no programa número 3 do Acontece no Ensino, onde a gente entrevistou a professora Ana Paula Aquino e falamos sobre laboratórios de aprendizagem. E ela comentou bastante acerca disso que a Karine e a professora Flávia também falaram. Acerca agora das questões de necessidades especiais, mais especificamente, como que são feitos esses diagnósticos dos alunos? Quer dizer, como é que é feita essa ligação entre a parte clínica e a pedagógica? Guilherme, assim, eu vou falar da questão da sala de recursos. Para o aluno ser atendido na sala de recursos, não é obrigatório apresentar um laudo, um diagnóstico médico. Em caso de hipótese de deficiência, se faz um relatório pelo professor de sala de aula. O professor de sala de recursos pode estar auxiliando ali, complementando. Ele é validado pela equipe pedagógica, nós encaminhamos para o CMEI, que nos dá a devolutiva, com a participação de outros profissionais também envolvidos. O AEL se caracteriza por um espaço pedagógico e não clínico, é importante salientar isso. E os alunos com hipótese de deficiência ainda não laudados são encaminhados para a rede de saúde, onde um conjunto de profissionais faz esse laudo médico. É bem claro para nós que o diagnóstico é de caráter médico, né? Nós, professores, eu lá na sala regular, eu recebo um aluno que ele vai demonstrar na sua aprendizagem, os seus comportamentos, e eu vou começar a observá-lo, acompanhá-lo, vou fazer esse encaminhamento, né, para orientação, junto a gente conversa e encaminha então para a sala de recursos para fazer não um diagnóstico, mas para montar um parecer para que esse aluno receba o atendimento, porque nós entendemos essa necessidade, que é tudo isso que a Karine trouxe, né? O médico é quem dá diagnóstico, nós professores não temos essa função de diagnosticar, né? Nós jamais podemos, inclusive, rotular o aluno, né? O aluno se mexe demais, é hiperativo. Não, a gente não pode rotular nesse sentido. A gente pode indicar que ele demonstra comportamentos, né, de muita atividade, mas não podemos caracterizar nesse diagnóstico. Até porque nós não temos a formação, né, de um médico, de um especialista, pode vir a sinalizar para a equipe pedagógica: olha, notei alguns comportamentos ou algumas dificuldades neste aluno, que daí é feito o parecer pedagógico ou o encaminhamento para a rede de saúde. Normalmente, quando a gente sinaliza para a equipe pedagógica, é encaminhado para a rede de saúde, é preenchido um formulário onde a família já leva esse encaminhamento para a rede de saúde. É importante caracterizar que o trabalho pedagógico da sala de recursos, no caso, é de caráter preventivo e de assessoramento. Nada, como eu já falei antes, clínico. Isso que a Flávia comentou, né, de como o professor ele tem que ter a noção de que ele não está ali para fazer um diagnóstico, né, acerca do aluno, só em função do seu comportamento. Eu, como um estudante dos anos 2000 da escola pública, fui alvo desse tipo de coisa por parte de professores, então eu sei bem como é que é. E com isso eu passo por um outro tema, que é o seguinte, que vai ser só com a Lei 13.146 de 2015, que a educação inclusiva vai ser de fato obrigatória em todos os lugares, né? Todas as escolas públicas, pelo menos. A gente demorou muito tempo, né, para ter como política nacional a educação inclusiva. Na opinião de vocês, assim, em que pé que a gente anda?
Quer dizer, vocês acham que esse processo, por exemplo, aqui em Esteio já está bem consolidado? E eu sei que vocês já comentaram acerca dos professores, mas qual é a relação na experiência de vocês que os professores têm com a sala de recursos? Será que eles compreendem de fato tudo isso que vocês estão comunicando? Na verdade, num contexto histórico, né, a educação inclusiva começou em convenções em outros países. Como você mencionou, demorou um pouquinho para chegar aqui no nosso país. E eu acredito para que garantir uma educação inclusiva de qualidade, de verdade que ocorra, é preciso fortalecer a formação dos professores e criar uma rede de apoio entre alunos, professores, gestores, famílias e profissional de saúde. É muito importante essa ligação. Então, eu tenho um aluno da sala de recursos, muitas vezes eu faço contato com a fono que atende o aluno. Acredito que estamos aqui em Esteio num caminho para uma educação de qualidade, fazendo-se necessário ainda o fortalecimento de formação para os professores, buscando criar novamente, que eu falo, trago muito isso nas minhas falas, nas escolas também, uma rede de apoio entre educação e saúde, não vendo o aluno como única responsabilidade do professor, e sim de um todo. Anteriormente de eu atuar na sala de recursos, eu tive contato com os alunos de inclusão na educação infantil, quando eu trabalhava em Gravataí, e depois, quando eu já estava em Esteio, então, eu passei a ter alunos, né, da sala de recursos, alunos de inclusão, e eu me deparei com a sala de aula dos anos iniciais com aluno de inclusão, que é muito diferente da educação infantil. O espaço lúdico da educação infantil, ele te possibilita mais interação com as crianças, né? É uma outra vivência. E na sala de aula, eu me lembro que eu pequei muito assim no começo, porque eu olhava para o aluno e eu tentava atuar com ele. Como os professores chegam assim, eu não sei o que fazer com ele. Muitas vezes eu tentava me aproximar e ficava naquelas dúvidas, né? Eu não estou alcançando. Quando será que eu vou conseguir, né, estabelecer o vínculo? Enfim, me fiz todas aquelas perguntas que a gente se faz quando se depara com algo que é extremamente novo para a gente. E eu percebo, assim, que depois dessa vivência, depois da vivência da sala de recursos, né, tudo é um processo e nós estamos nesse processo. O processo ele está sendo lento, né? 2015 é muito recente, né? Embora seja apenas 5 anos, é recente. É desafiador para o professor, porque ferramentas na sala de aula, tu tem que às vezes estar criando com o que tu tem. Tu não tem todo o aparato dentro de uma sala de aula. É necessário, né, usar de criatividade, é necessário buscar, às vezes, refletir, compreender, mas o professor também ele fica angustiado, né, porque ele quer atender os seus alunos e o aluno de inclusão, ele demanda mais atenção, não que tu vá dar e ser exclusiva para ele, mas no todo tu tem um olhar para todos, né, e isso gera medo, eu acredito, na sala de aula. Gera um medo, uma aflição. Às vezes, eu, na sala de aula, fico pensando, estou fazendo certo? O que está faltando? Por onde eu posso, né, recomeçar? Porque às vezes tu começa uma atividade, uma proposta, e tu vê que ela não está funcionando. Só que nem sempre a gente consegue perceber quando é o momento de recomeçar, né, de retomar. E aí é que se faz o auxílio da prof do AE. Estar dentro da sala de aula nos dá uma outra visão do que é tratar com aluno de inclusão. Embora, que nem eu digo, eu já tenho alguns conhecimentos por ter atuado na sala de recursos, mas ainda me foge. Porque a ação do momento, ela nos permite que a gente se envolva com todos, né? É diferente de tu se envolver só no individual. E eu acredito, assim, que a gente está caminhando, a gente busca, eu vejo que meus colegas buscam, e claro, ainda há muitos que ficam ali olhando para o desafio, mas cada um dá o seu passo também no seu tempo. Como na vida pessoal, tudo é questão de amadurecimento, né? Eu entendo que não seja uma tarefa fácil para o professor, as adaptações muitas vezes para os alunos, mas eles têm que ter a certeza
E isso, a escola tem que estar muito bem amparada, e a nossa rede de educação também, né, a Secretaria de Educação, que esse professor ele não se sinta sozinho. E quando a Flávia diz que alguns professores ainda não percebem, né, essa inclusão, cabe a nós muitas vezes sensibilizar, colocar uma pulguinha lá atrás da orelha. Eu costumo dizer que o trabalho da sala de recursos é de grão em grão e a gente vai colhendo os frutos. Talvez não no momento que nós gostaríamos, mas acontece. E vai disseminando práticas. Quando a gente consegue a parceria de um professor e os outros percebem que ficou mais fácil para aquele professor que entendeu a educação inclusiva e que começou a adaptar o seu material, que as suas aulas se tornaram mais prazerosas e gratificantes e que não é tão difícil assim pensar naquele aluno de inclusão. Quando tu faz um trabalho adaptado, tu passa segurança no teu fazer pedagógico. E isso vai te tranquilizando e a tua prática sendo melhorada a cada dia. E também estabelece uma rede, né? Porque tu vai articulando com a equipe, com os colegas e leva para a sala de aula isso, né? Tu se sente amparado, todo o ambiente da escola. Isso é algo muito legal também que acontece depois que a gente dá esse passo, né? Dando, como a Karine disse, fazendo o trabalho ali de formiguinha, de grão em grão, mas ele acontece. Uma proposta aí para ti, Guilherme, um desafio. Existem práticas encantadoras no nosso município, tá? De professores atuando na educação inclusiva. Só que as pessoas têm pouca visibilidade. Às vezes as pessoas têm medo também de mostrar o seu trabalho. Para nós, quando tu nos fez o convite, deu aquele friozinho na barriga também. Mas acreditamos que era muito importante falar sobre educação inclusiva neste contexto do ensino remoto e também fora deste contexto. É um tema polêmico, mas é um tema de muito aprendizado, que todos temos a ganhar. Ficou a sugestão de pauta, pode deixar que eu anotei aqui. Vamos dar um foco agora, então, nessa questão da institucionalidade aqui de Esteio, tá bom? Porque em 2019 o CMEI, que era o Centro Municipal de Educação Inclusiva, se tornou o CMEI, o Serviço Municipal de Educação Inclusiva, né? Mudou uma palavra e também, por consequência, mudou a sigla. O que mudou do ponto de vista assim, dessa nova estruturação? Como é que era antes e como é que funciona agora esse serviço? O CMEI, ele atuava com as crianças e adolescentes com deficiência. Na nova formatação, passou a ser atendido também, né, os alunos com dificuldades ou transtornos de aprendizagem. Nós ainda não estamos atendendo os TDAHs. Há um estudo, né, a gente está buscando inserir estes alunos no atendimento também. Era uma proposta deste ano, só que porém veio a nossa famosa pandemia. Essa inserção, ela precisa ser bem estudada, né? E o serviço, depois que teve essa mudança, os alunos eles eram atendidos dentro da Secretaria de Educação por fono, por psicólogos, e agora eles passaram para a rede municipal de saúde. E as escolas hoje de educação infantil, as EMEIs, e a de educação básica, as EMEBs, elas são assistidas por duplas de profissionais, formadas por um psicopedagogo institucional, um psicólogo escolar, um fonoaudiólogo, que realizam assessoria pedagógica e algumas intervenções também com turmas. Há um trabalho de projetos nas turmas, não só dos alunos com deficiência. Mas temos uma turma lá que tem um problema, no caso, comportamental. As gurias vão lá e fazem um trabalho nessas turmas também. Vamos comentar um pouquinho, então, sobre as práticas que a Rede de Esteio acaba por tentar incentivar esse acesso à inclusão. Fala um pouquinho pra gente sobre, por exemplo, a Semana da Pessoa com Deficiência, e, enfim, outros acontecimentos que haviam regularmente durante o período letivo. Como é que funcionava? Eu vou falar do âmbito da sala de recurso. A sala de recurso, nessa Semana da Pessoa com Deficiência, a gente realiza vivência, palestras, cine-debates e traz para dentro da escola, muitas vezes, pessoas com deficiência.
familiares de pessoas com deficiência, para mostrar justamente para os profissionais e para os demais alunos que é possível esta pessoa estar inserida no mercado de trabalho ou até mesmo ser um destaque no esporte. No ano passado, eu convidei o Giovanni, que é esgrimista. Ele acaba representando muito bem o nosso município na esfera esportiva. Esses espaços, assim, que é promovido em Esteio, na Semana da Pessoa com Deficiência, ele traz, além dessa mostragem de atividades e de acontecimentos, um momento de reflexão, né? O quanto essa prática está sendo efetiva, o quanto, né, as pessoas estão envolvidas em promover essa interação, essa integração, tanto por parte dos professores, comunidade, alunos, né? Abrange a todos ali. E a Karine trouxe o Giovanni, o ano passado eu também convidei ele para uma das escolas que eu atuava, e realmente ele faz uma palestra e traz muita luz, né, para esse tema da inclusão e do esporte, e faz, né, uma motivação para que os alunos se engajem nisso. O aluno que é NE, né, tem uma necessidade especial, mas os alunos que convivem, porque eles começam a perceber que tudo bem ser diferente, né? Não tem o porquê não fazer parte não inserir aquele colega nas práticas. Essa Semana da Pessoa com Deficiência, ela possibilita também a questão da empatia, de se colocar no lugar do outro. Muitas vezes, quando tu traz uma vivência, quantas vezes as pessoas, né, a questão da acessibilidade arquitetônica do município, né, as questões das calçadas, isso é de suma importância. Eu vi que tu também mencionaste sobre a questão do ensino de Libras, Guilherme. Eu acredito que a disciplina de Libras irá trazer visibilidade para essa comunidade surda, pois a cultura surda é muito pouco conhecida na sociedade. Eu estou participando agora de um curso oferecido pelo CMEI de Libras e fiquei encantada já na primeira aula. Eu sempre tive um desejo de fazer essa formação, mas sempre tinha alguma coisa que não dava o tempo ali na minha agenda, e está sendo muito gratificante. Olha que foi a primeira aula, eu já fiquei encantada com a cultura surda. Só para complementar, o Giovanni, que as professoras se referiam, é o Giovanni Guissoni. Ele foi medalha de ouro na Paralimpíada de 2018. Ele é esteense, mora aqui e já deu palestras em algumas escolas aqui de Esteio. Sobre a disciplina de Libras, que a professora Karine comentou, eu ia comentar no seguinte sentido, que, ok, teve a questão do processo seletivo, né, alguma falta de professores, as escolas enfrentaram essas dificuldades, e eu ia perguntar justamente no sentido de, vocês acham que tem uma importância em consolidar de fato a Libras como mais um passo para melhorar a inclusão no município como um todo? Era nesse sentido que eu ia perguntar. Acredito que sim, né? Visto, como eu já havia mencionado, é uma cultura pouco conhecida, e essas pessoas, elas precisam ter visibilidade dentro do nosso município, até para uma maior comunicação mesmo entre essas pessoas. Muitas vezes eu peguei lotação e via a galerinha vindo ali do Padre Real e eles se articulando, e eu senti uma necessidade de participar daquele contexto também. Também é importante ressaltar, né, que a Karine falou que a cultura surda, eles não têm muita visibilidade e eles também são um grupo muito fechado, né? Então, a partir do momento que o município vai se movendo para que tenha essa comunicação maior com eles, eles também começam a dar abertura para as outras pessoas, porque muitas vezes eu tive uma experiência esse ano, eu estava em Canoas, ali na estação de Canoas, e eu fui pedir uma informação para um senhor ali no ônibus, e ele só fez assim para mim, ó, né, o sinalzinho de que ele não era ouvinte, que ele era surdo, e que ele não queria responder. Então, fica aquela coisa de que eu não tenho a formação efetiva de Libras, e ele também sabe o quanto é difícil de manter essa comunicação, preferiu não dar andamento, né?
Então, o que eu conheço assim da cultura surda é que eles têm um grupo bastante fechado, e essa proposta do município vai promover que eles se abram e que possibilite também lá na escola eles estarem participando, tendo essa visibilidade, e aí começa uma nova construção, né, de uma interação maior. A Flávia traz para nós a questão de ser um grupo, né, fechado. Acredito que também seja uma forma de proteção. Sobre a questão da introdução de Libras, que faltou professor, falta formações para as pessoas, né? E o desejo também de buscar esta formação. Então, acredito que o município venha ganhar muito com essas formações que vão ser oferecidas, porque nós não temos profissionais habilitados para trabalhar com Libras no município. Ou pelo menos havia também os auxiliares de inclusão, os monitores. Qual é o impacto de ter presente um monitor em sala de aula para auxiliar quase que exclusivamente um aluno com necessidades especiais? E que tipo de qualificações e atribuições o monitor, em tese, tem que ter? Assim, Guilherme, só para esclarecimento, esse monitor ele não deve ser fixo, tá? Ele tem que ser volante, até para proporcionar para o aluno uma maior autonomia. Em casos muito específicos, o monitor fica exclusivamente com aquele aluno. Qual é o papel desse monitor? Auxiliar os alunos com necessidades especiais no que tange aos cuidados com higiene, alimentação, locomoção, prestar auxílios na execução das atividades pedagógicas desenvolvidas na rotina da escola. Esse prestar auxílio não é fazer pelo aluno, que eu conversava anteriormente com a Flávia, né? É proporcionar exatamente essa autonomia também na aprendizagem. É respeitar este aluno, que ele tem sim suas possibilidades e que ele pode vir a fazer essas atividades com maior autonomia. Em determinado momento, que foi em 2019, foi proposta o volante. Um para atender dois, e assim se permeando, porque o aluno ele tem que ir desenvolvendo a autonomia, e ela só é desenvolvida se ela é proporcionada, porque o monitor não pode ser como seria para nós algo fixo ali, apenas um apoiador, né? Ele tem que permitir que essa autonomia, senão ele vai fixar naquele dali e aí ele não vai ter o porquê também sair daquela zona de conforto. Exemplificando para os ouvintes, Guilherme, quando o volante ele é fixo, em casos extremos, e eu vou citar um exemplo, a questão de um autista severo, aquela criança que não consegue ficar muitas vezes, ou aquele adolescente na sala de aula, e que se faz uma intervenção para que este monitor busque com que este aluno permaneça mais tempo em sala de aula, porque tem uma vinculação, essas crianças precisam de uma vinculação maior. Então é muito importante também que esse monitor não fique trocando ao longo dos anos, né? A gente vê que tem uma terceirização da questão dos monitores e que isso não favorece essa aprendizagem, esse vínculo, né, com o aluno. Tem que se ter bem claro que não é papel deste monitor a questão do planejamento, né? Ele não tem que levar material adaptado para o aluno. Este é o papel do professor da sala de aula, não do monitor. O monitor, ele é o parceiro da sala de recursos, né? Ele tem que fazer a articulação da sala de recursos com o professor de sala de aula regular. Então, a gente conversa muito com os monitores, trocamos sugestões, eles nos trazem dados de como está sendo essa aprendizagem do aluno, quais foram as habilidades que eles desenvolveram durante as atividades e quais são as dificuldades também, o qual é trabalhado nos atendimentos que são realizados no contraturno com estes alunos. O monitor, ele também traz, né, a questão do direcionamento, assim, ó, o que tu pergunta, assim, acerca do o que seria um bom monitor. O monitor, ele vai estabelecer um vínculo, ele vai passar a maior parte do tempo com aquele aluno na sala de aula ali, porque ele vai se posicionar, né, sempre em torno do aluno.
E quando ele consegue estabelecer o vínculo, porque o aluno de educação especial, o aluno de inclusão, ele chega na escola, na sala de aula, tudo para ele é novo. Ele vai se adaptar ao professor, ele vai se adaptar a esse monitor e aos colegas. Então, são muitas coisas para ele naquele momento, e aos poucos ele vai fazendo as relações, vai estabelecendo as relações. Com o monitor, ele ter a paciência, né? Ele conseguir estabelecer esse vínculo, dar o direcionamento do aluno, quando ele está entrando na sala de aula, sentar com aquele aluno, na execução das atividades, né? Direcionamento das atividades, né? Como a Karine disse, o professor tem a responsabilidade do planejamento das atividades, né? De explicar, de também estar ali presente, não deixar só para o monitor, mas o monitor que vai encaminhar, né, questões para a sala de recursos, nessa parceria que a Karine trouxe, e também está possibilitando a interação deles nos demais espaços. Então, eu acredito que é um papel também bem importante, assim, e ser bom, todo mundo é capaz de ser bom, né? Não dá para dizer assim, é especificamente isso. Eu acredito que se faz necessário ainda comentar para se ter um cuidado, que esse monitor ele deve ter sim a vinculação com o aluno, mas que essa vinculação não fique só no monitor, que o professor também faça as suas interações, porque senão fica ali o monitor e o aluno com deficiência e o professor com os outros alunos. Na verdade, não é os outros alunos, são todos os alunos, fazem parte daquela turma, né? É importante que haja um momento de troca, né? Que nós, professores, a gente consiga, pelo menos, sentar um pouquinho com aquele aluno, fazer com que aquele aluno venha até a gente. Eu tenho 2 alunos de inclusão, e então tenho uma monitora, né? Na sala de aula, e eu faço muito, ela senta lá com o aluno, mas a gente também troca, né? Agora vamos fazer esse movimento na sala de aula, e isso é importante, porque, como a Karine trouxe, o aluno ele se fixa no monitor, né? Ele vai ficar só na relação, e aí quando o professor quiser avaliar, vai ter uma dificuldade de compreensão, porque ele não vai querer mostrar para o professor, vai querer mostrar para o monitor. Então é importante que ele consiga fazer esse caminho, né, de que o professor é o professor e o monitor também, ele é o auxiliar, né, vai estar no meio dessa relação. Acredito ser importante também a questão, vocês lembram dos seus estágios, onde vinha o professor te observar? Então, aquele monitor é visto como mais uma pessoa ali dentro da sala de aula. Os professores precisam estar atentos que não é um olhar crítico, e sim é uma pessoa a mais para contribuir. Aquela pessoa ali não está sendo, digamos assim, um olheiro das práticas pedagógicas, e sim um trabalho colaborativo. Bom, no primeiro bloco a gente já discutiu vários assuntos sobre conceitos de inclusão, falamos também sobre como a institucionalidade no município de Esteio funciona. Agora eu queria saber, como que isso funciona na prática de vocês, quando professores de inclusão? Como vocês aplicam esses conceitos e auxiliam os professores, de fato? No meu fazer pedagógico, eu procuro sempre respeitar o olhar do profissional que está em sala de aula, o olhar do professor da disciplina, ou do professor de sala regular, o regente, no caso. Porque é ele que permanece mais tempo com esse aluno com deficiência. E eu venho ali para ser uma colaboradora do trabalho dele. Na minha visão, deve ser feito um planejamento articulado com o professor da sala, sendo o professor o autor deste planejamento e o professor de AE o coautor. Eu uso muito o termo parceria com os meus colegas, e o termo rede de apoio, e dentro da escola ele pode contar não só com os serviços do AE, mas também com os seus colegas para trocas. E essas trocas são extremamente importantes, porque quando a gente está lá na sala de aula, né, a gente fica pensando como vai fazer para atingir aquele aluno. E essa interlocução que a sala de recursos nos traz,
que é possível, né, trazer um recurso não especificamente para um aluno, mas que ele pode ser aplicado para a turma toda. E aí tu vai vendo a interação dos demais e como isso funciona super bem. Claro, é algo que demanda algum trabalho, mas as parcerias estabelecidas proporcionam que isso aconteça. E esse planejamento, né, ele é muito importante, assim, de conseguir sentar, conseguir conversar. Só que nem sempre a gente tem esse momento. Então, às vezes, a gente fica muito na troca de mensagens ou na conversa de corredor, da hora do intervalo. Mas a gente sempre buscando proporcionar na sala de aula esse recurso e esse acompanhamento do aluno. Acredito que esse planejamento, quando pensado junto com o professor de AE, ele deve ser um planejamento para todos os alunos, e não pensando só naquele aluno com deficiência, pois todos os alunos vão ter um ganho de aprendizagem com uma metodologia diferenciada. Quando tu faz uma adaptação, quando tu traz um vídeo ou um material concreto. Então, são formas de buscar atingir melhor a aprendizagem de todos os alunos. Agora eu queria ouvir um pouquinho de você sobre o parecer pedagógico, porque muitos professores, professoras, às vezes não entendem por que os alunos de inclusão não têm notas aritméticas. Vocês poderiam falar um pouquinho sobre isso? Parecer pedagógico, eu acho que a gente vem construindo essa dinâmica, né? Porque em alguns espaços eu percebo que tem o parecer do professor da sala regular e o parecer do professor da sala de recursos. E, na verdade, ele deve ser o mesmo parecer. Essas pessoas devem sentar juntas e construírem aquele olhar, porque, na verdade, é o mesmo aluno. Claro que de uma forma individualizada, quando ele está lá comigo, ele pode apresentar outras formas de aprendizagem que o professor não percebeu naquele instante quando estava com todos, né? E esse parecer se constitui de registro de informações a respeito deste estudante, de suas habilidades, destacando as aprendizagens como as mais significativas deste aluno. O parecer pedagógico, ele parte, né, da observação do professor. O professor tem que estar muito atento, né, ao que o aluno está produzindo, ao que o aluno está demonstrando de aprendizagem. O motivo de não ser notas é difícil qualificar ou quantificar a que o aluno está demonstrando. Tu não vai medir o conhecimento dele, porque ele tem capacidades e necessidades especiais. Ele vai te demonstrar em cima daquilo que ele é capaz. Ele demonstra, por exemplo, um aluno de inclusão que não consegue escrever com lápis, borracha, caneta, né? Mas ele consegue fazer uso do notebook, do computador, do tablet, do teclado de celular. Ele tem uma forma de escrita diferente dos demais alunos, mas ele apresenta uma escrita. Então, eu, enquanto professora, como é que eu vou quantificar isto com nota? Sendo que ele demonstra que ele tem esse conhecimento, mas ele demonstra diferente dos outros. Então, eu tenho que ter esse olhar de ser capaz de perceber, de entender que ele produz aquele conhecimento, que ele tem aquele conhecimento, e isso se enquadra melhor dentro de um parecer descritivo, porque eu vou estar explicando aquilo dali, né? Explicando a forma como ele apresenta a aprendizagem dele, como ele prova, né? Porque é a prova que ele sabe. Muitas vezes nesse parecer pedagógico também, a gente vai estar sinalizando a forma que esse aluno tem de chegar até os conteúdos, né? Se é mais pelo campo visual, mais pelo campo auditivo, se ele gosta mais de estar interagindo com materiais concretos. E sobre a questão que a gente fala da escrita, se tem uma coisa muito fechadinha, que a escola ela tem que proporcionar ao aluno a leitura e a escrita, e não é só este conhecimento. Tem todo o conhecimento social também. Um aluno, e conversava esses dias com um colega, que vem articulando um trabalho muito qualificado com o aluno. E eu digo para ele, essas atividades que tu está oferecendo para este aluno que vão fazer a diferença mais tarde.
Talvez ele não se alfabetize agora, no 6º ano, talvez não se alfabetize no 7º, no 8º, no 9º, mas não é só isso. E essa alfabetização pode se dar ao longo de todo o processo da vida deste aluno. Na verdade, a alfabetização, de fato, a gente está sempre ganhando conhecimento. Não é só o ciclo de alfabetização até o 3º ano, porque tu aprende a questão da interpretação ao longo de toda a tua vida escolar. Quantas pessoas que nós conhecemos não conseguem interpretar muitas vezes alguma informação? O que faltou aí? Então, é um conhecimento amplo. Como existe essa diversidade de questões envolvendo cada indivíduo, seja de inclusão ou não, né, como a gente está discutindo aqui, muitos docentes ficam receosos ao trabalharem com alunos e alunas atendidas pela sala de recurso. Como é que a professora de inclusão pode agir nesses casos, nessas circunstâncias? Como é que vocês fazem ou faziam nas práticas de vocês? Cabe aos profissionais do AE trabalharem de forma colaborativa com os professores da sala comum. O trabalho colaborativo é fundamental para que os docentes possam identificar as possíveis barreiras e as aprendizagens e apontar também estratégias para que o estudante tenha as mesmas oportunidades de toda a turma. Então, sempre buscar estar junto com o professor. Eu costumo dizer que eu venho para somar com o trabalho do meu colega, nunca para atrapalhá-lo. E se eu venho trazer alguma adaptação, alguma sugestão, o colega pode dizer: olha, Karine, não é bem por aí que eu estava pensando, quem sabe a gente pensa em um outro viés. O professor, ele precisa ser muito acessível também e sensível, porque para o professor não é uma tarefa fácil. Quando eu estava em sala de aula, eu lembro que eu também tinha as minhas dificuldades. Acho que é um processo que a gente está sempre em constante aprendizado. E essa proposta de parceria com o professor é uma construção, né? Porque tu vai trocando ideias com o professor, né? O professor, ele traz o planejamento, ele traz aquilo que ele acredita que deve ser, e o professor do AE vai construindo junto, porque vai fazendo trocas, são trocas de experiências, trocas de aprendizagens para promover a aprendizagem do aluno. E isso vai acontecendo, olha, com muito diálogo, muita reflexão da escola, muita interação na escola, porque não é uma pessoa sozinha, né? O prof do AE sozinho, né? O prof da sala de aula, é um conjunto. Quando a Karine falou que trabalha com a rede de apoio, eu acredito que a rede de apoio é o professor da sala de aula, junto com o monitor, junto com o prof do AE, com orientação, supervisão, equipe diretiva, funcionários, porque os funcionários da escola também participam desse processo, né? Isso entra todo mundo. Essa rede de apoio é o que possibilita a aprendizagem do aluno. Se faz necessário, muitas vezes, tu sinalizar para os profissionais no todo que trabalham com esse aluno, né? O profissional lá da limpeza, o profissional que trabalha na cozinha, porque esse aluno, às vezes, vai ter alguns comportamentos que eles precisam ser analisados de outra forma. Pois acredito que os professores conseguem flexibilizar as avaliações para, de fato, avaliar as capacidades dos alunos e não só as dificuldades, eu digo assim, na média, tá? Até que ponto a homogeneização de avaliações pode ser um problema, né? Porque, em geral, quando um professor faz uma aula, ele tem um entendimento mais holístico, né? Ele quer que a turma chegue até algum lugar, né? Então, como é que fica essa dinâmica? De fato, não é simples selecionar o que ensinar, não só para o aluno com deficiência, mas para todos os alunos. Eu costumo dizer que se tu colocar para o aluno que aquele conteúdo, como ele vai aplicar no seu dia a dia, certamente os alunos aprenderiam muito mais. O que é necessário é refletir sobre quais saberes poderão ser mais relevantes para todos os alunos, para a sua inserção cada vez mais plena na sociedade, pois esses alunos, eles têm direito de aprender os conteúdos das diferentes áreas de conhecimento. Conhecer esse aluno, conhecer a família, né, a comunidade que esse aluno pertence também possibilita nessa flexibilização, porque como a Karine trouxe, né, o aluno vai ser preparado para a vida. A gente observa e nós temos conhecimento de muitos alunos de inclusão que já saíram do ensino fundamental e hoje trabalham, né, pegam o metrô,
utilizam a lotação, conseguem ter a prática da vida cotidiana muito bem resolvidos, né? E para possibilitar isso é preciso conhecer. Quando o professor trabalha, consegue estabelecer a atuação junto à sala de recursos e a orientação e a família, ele vai conseguir perceber, diante do conteúdo que ele trabalha, como fazer essa ponte. Só que, claro, né, isso é necessário que haja essa rede de apoio. E é bastante importante também que muitas vezes os professores de AE têm mais contato com as famílias, mas como a Flávia mencionou, que o professor tenha o contato com a rotina deste aluno, como é o contexto familiar. Agora no ensino remoto, por exemplo, o que esses alunos têm de acesso, o que essa família consegue contribuir ou não para este aluno, o que nós podemos fazer para auxiliar esses alunos. Vamos falar justamente sobre isso agora, de forma mais retida um pouco. Não é novidade para ninguém, né, que com a pandemia e a necessidade de serem realizadas atividades remotamente, o vínculo professor-aluno e tudo que parte daí, como o próprio processo de ensino-aprendizagem, estão enfrentando grandes dificuldades. E a inclusão nesse cenário, como é que fica? Acredito novamente, não só na inclusão, Guilherme, mas para todos os alunos, que neste momento não é o de pensar nas habilidades e necessidades dos alunos enquanto aprendizagem apenas, mas o fortalecimento do vínculo dessas famílias para que não ocorram futuras evasões no âmbito geral. Alunos e professores tendo um trabalho de escuta, é necessário escutar tanto os alunos quanto os professores, que é um momento delicado que estamos passando. Se para nós, professores, está sendo um momento de adaptação, imagina para essas pessoas que, como eu mencionei antes, muitos não têm acesso à tecnologia. Temos agora, a gente está usando para fazer essa gravação, né, o Match, as pessoas às vezes não conseguem baixar os aplicativos necessários para estarem dentro de sala de aula. E esse é um momento de parceria, né, com a família. A escola tem que estabelecer muita parceria. Nós, na escola que eu estou atuando e no município, está acontecendo aí da visita dos professores que estão trabalhando no projeto de que vão até a casa para contribuir nas atividades dos alunos. Mas também nós estamos pensando, né, eu conversando com a prof do AEE lá da escola, dela de estabelecer esse vínculo com a família, de ver como que está acontecendo essas atividades, porque a gente, por mais que adapte, que envie as atividades, ou por papel, quando eles não têm acesso à internet, computador e tudo mais, os pais, a família passa a ser os tutores, né? Eles que estão ali com eles no desenvolvimento dessas atividades. E nós estamos por fora. O que a gente pretende é que eles estabeleçam essa rotina, que eles, né, foquem na aprendizagem, o momento de estudo, em casa manter aquele horário de estudo, saber que tem que sentar, tem que fazer atividade, coisas assim, né, para eles não saírem, como a Karine disse, depois tem a evasão, porque muda a rotina. Claro que para uma criança é muito melhor estar em casa pintando, né, e não é diferente para todos, se mantém a aula remota, para que o aluno continue se desenvolvendo, mantendo uma rotina de estudos. E eu acho que isso ainda é muito novo também para todos nós, que tudo isso que está acontecendo agora nos levou assim a muitas interrogações. Eu fiquei com muitas dúvidas, e eu fiquei conversando com a vice-diretora lá da escola, né, como que estava sendo para esses alunos, né, que retorno a escola estava recebendo. Ela me passou alguns pontos, mas eu acredito que está bem desafiador no contexto geral. É importante ainda pensar que nós, professores, a gente tem acesso, basta buscar, a formações sobre essas novas tecnologias. Agora, as famílias não. Então, como estar desenvolvendo, entrando numa sala de aula online, se muitas vezes a mãe não tinha nenhum e-mail? Então, esse pensar se faz necessário.
Vamos falar então um pouco mais retidamente sobre esses tópicos, um que tu comentou agora, Karine, e outro que a Flávia falou antes. Que dica que vocês podem dar para os nossos ouvintes mais práticas, assim, para nesse período em que muitas e muitos ainda estão recém se familiarizando com essas ferramentas digitais, como, por exemplo, para adaptar suas atividades, né? Como é que eles podem fazer? Aos professores, acredito que cabe a todos nós, neste momento, buscar treinamento e suporte com a própria Secretaria de Educação. E a Secretaria vem ofertando formações nas quintas-feiras, até tive o privilégio de participar de uma com o Guilherme, às 14 horas. Então é bem sistemático o trabalho. Esta semana mesmo veio a professora Bruna e ela trouxe alguns exemplos de como tu usar o WhatsApp mesmo para estar proporcionando algumas atividades para os alunos. Uma outra opção é aprender com as próprias crianças e adolescentes, os quais têm acesso a essa tecnologia, né? Porque eles nasceram nesse mundo digital. E muitas vezes eles sabem muito mais do que nós. Inclusive, não colocando esse nosso, que é o público que a gente vem falando agora, é o aluno com deficiência. O nosso aluno, muitas vezes, ele chega na sala de recursos, eles vão lá no meu computador e começam a abrir os sites, as coisas de interesse com muita autonomia. Então eu fico, às vezes, encantada com coisas que o meu aluno vem a me ensinar. Eu acredito, assim como a Karine, que a formação é importante, né? Conhecer as ferramentas, possibilitar diferentes ferramentas, mas também creio que ter a visão de como o aluno se desenvolve, né? Como ele é capaz de fazer tais atividades, porque o aluno que não tem acesso vai ter que ser uma proposta diferente, tu não vai promover só a tecnologia. Então, tu pensar em atividades que ele seja capaz de fazer, mas que ele demonstre uma aprendizagem sobre. Então, um exemplo assim bem simples, um quebra-cabeças, um caça-palavras. Estou falando assim bem genérico, né? Mas só para pontuar assim, essas coisas que joguinhos que a gente costuma a fazer na recreação, recreativamente, mas que pode ser levado para o conteúdo, trazer junto com esse conteúdo, né? Eu penso que isso tem que ser levado em consideração na hora de propor essas atividades. Também muita busca com material diversificado, com jornais que eles possam recortar, montar. Acredito, né, que a criatividade nessa hora tem que estar junto com o professor, né? A gente fica buscando, né? Eu vou em muitos sites assim para olhar e pensar, meu Deus, o que eu vou fazer? E nada melhor para esse engajamento dos alunos do que trabalhar com a ludicidade. Em certo grupo de profissionais eu comentava sobre a questão da educação infantil. O objetivo agora não é as atividades propriamente, né, de folhinhas, escritas, e sim para que maior vínculo e ganho do que tu trabalhar com o brincar. A Flávia já falou antes, mas eu queria insistir um pouquinho nesse ponto, que é como que fica o envolvimento da família nisso tudo, né? Na percepção de vocês, elas têm dado conta de se aproximar dos objetivos das escolas no auxílio aos seus filhos, suas filhas? Eu tenho mais contato, Guilherme, com as famílias da sala de recursos. E eu vejo um grande engajamento dessas pessoas no auxílio das atividades de seus filhos. Inclusive, essas famílias muitas vezes me buscam. Karine, hoje veio um conteúdo diferente, hoje a gente não conseguiu acessar, hoje meu filho não está motivado. Eu acho que parte muito agora da motivação, né? Porque as crianças estão em outras rotinas. Uma mãe trouxe para mim a questão que com essa questão da pandemia de estar em casa, eles têm um horário diferenciado. E como a Flávia mencionou antes, é preciso estabelecer uma rotina de horários. Os alunos agora estão tendo aulas online em determinados horários e em algumas escolas eu percebo que as salas online têm 2 alunos, mas né, às vezes nem é por falta de acesso à internet, mas por falta de organização, né? E não é porque a família esteja pecando, é que é tudo muito novo. Um aspecto importante que eu gostaria de trazer também, que agora com a pandemia os alunos estão muito expostos à tecnologia, bem mais do que antes. Não que isso seja negativo,
mas que tem que se ter um uso consciente e reflexível dessas ferramentas. E um olhar atento dos pais também, para ver o que esses filhos estão fazendo. Os pais também estão se adequando, né? Esse é um outro ponto. O retorno que eu estou tendo, assim, das famílias, ele está começando, né? Foi aos poucos, lentamente. Quando eles dão retorno, eles mostram que estão lá interagindo, né? Buscando essa rotina de fazer as atividades. Agora eles estão vindo assim com algumas dúvidas e estamos fazendo essas trocas. Eu ainda não estou trabalhando com a sala virtual, até eu tinha comentado com a Karine antes. Nós optamos por fazer um tira-dúvidas, iniciar com um processo de tira-dúvidas, porque os alunos, eu fiz a proposta da sala virtual e ninguém entrou. E é a questão mesmo da organização. A família não se organiza não tem o hábito de estar usando a tecnologia para o estudo, né? Usa a tecnologia muitas vezes como lazer, o momento do joguinho, de assistir um filme, mas não para o estudo. Então, eu acredito que, como é tudo novo, né? Essa modalidade de ensino, porque está se estabelecendo um novo método de ensino, né? Nós estamos caminhando, né? Estamos engatinhando nisso. Voltamos na escola com as dúvidas e está sendo bem legal, assim. A gente montou um grupo no WhatsApp da turma, né? Na escola que eu trabalho, cada turma tem o seu grupo. E ali a gente coloca as atividades, faz o tira-dúvidas, conversa com o pai, conversa com o aluno, coloca os videozinhos para auxiliar na aprendizagem. E as famílias dos alunos de inclusão estão inseridos ali, estão participando ativamente. Não tem um retorno 100%, mas estamos tendo retorno. Então isso tá sendo bem legal. Eu gostaria de falar para os meus colegas, porque o público que o Acontece no Ensino atinge, né? É vasto, né? Os professores, a comunidade no todo, que esses profissionais eles não desistam quando eles se percebem numa sala com 2 alunos. Que se aquela aula for significativa, esses 2 alunos vão passar para o restante da turma. O prof hoje trouxe aquela aula que eu fiquei motivado. Então, para que eles não desistam mesmo. E como eu disse, o Acontece, ele atinge um público amplo. Eu gostaria de trazer minha opinião também como mãe, Guilherme. Então, eu tenho uma adolescente de 17 anos que domina muito bem a tecnologia. É a minha assessora tecnológica, mas que eu percebo que ela tem que dar conta de um grande número de atividades, né? Que nós, professores, devemos ter esse cuidado também e estipular um tempo hábil para que esses adolescentes e essas crianças deem retorno dessas atividades. E a necessidade, de novo, de uma manutenção de rotina. Hoje eu tenho que dar conta, por exemplo, da disciplina de português e matemática. Amanhã vai ser geografia e história. Também vejo a frustração dos estudantes do 3º ano do ensino médio, que não é minha área de atuação, mas tenho contato com esse público jovem e eles estão frustrados por não se sentirem preparados para fazer um Enem, porque está sendo, como eu já falei antes, mantido a vinculação, mas a questão de conteúdos novos, eu acredito que não seja a hora, até porque é necessário, sim, o papel do professor. A gente nunca vai ser substituído. Então, precisa daquele cara a cara ali dentro de sala de aula. Um outro fator relevante é a questão da alfabetização, que por mais boa vontade de um pai e o esforço do professor na realização de aulas online, fica faltando essa aproximação pedagógica necessária no ambiente escolar. Pessoal, considerações finais, então? Eu gostaria de ler um poema sobre deficiência. Poema: Pessoa com deficiência. Inclua-me em tudo que eu desejo viver, mas não queira me dizer o que eu posso fazer. Se eu mesmo consigo, o sinto igual a você. Tenho mais capacidade do que alcança sua visão. Não duvide da minha vontade, nem da minha reinvenção. O meu grito é mais forte do que a acuidez da audição. A minha dor é mais profunda do que sua discriminação.
Meus sentidos podem buscar novas possibilidades e um novo senso de proteção para meu corpo e mente, com a efetiva igualdade, que é a que parte do coração. Eu só quero um olhar de isonomia realizável para a justiça máter. A única deficiência realmente insuperável é a falta de caráter. Eu gostaria de deixar aí para os meus colegas, então, para os professores, que não desistam, né, que estejam abertos e em busca aí de compreender e refletir sempre sobre a educação especial, o aluno de inclusão, e que a gente sempre estabeleça esse diálogo, né? Às vezes tu não conversa com um, mas conversa com outro colega, e aí vai abrindo novas ideias, e a gente vai sempre construindo junto e mantendo essa rede de apoio em prol dos nossos alunos e de nós mesmos. É isso, muito obrigado pela participação das professoras Karine Santos Teixeira e Flávia Rodrigues de Oliveira por falar neste programa sobre sala de recursos, inclusão e atividades remotas. Segue a gente, até a próxima no Acontece no Ensino. Tchau, tchau!